Então, pessoal, vamos continuar a nossa viagem sobre agricultura regional e agora nós vamos estar falando sobre a região Sudeste. Pois bem, com o fim do ciclo da cana-de-açúcar lá no Nordeste, um outro produto entra em destaque dentro do cenário econômico mundial. Produto esse? Café, exatamente, aquele cafezinho nosso de cada dia. Esse cafezinho, ele foi o centro da economia no Brasil a partir do século XVIII. Mais precisamente, ganhou corpo a partir do século XIX, com o fim do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. Bom, o que chama atenção o ciclo do café? Primeiro, ele era uma monocultura para exportação e iniciou com a mão de obra escrava. Então, olha bem parecido lá com a atividade do Nordeste com o ciclo da cana-de-açúcar. Caracterizava aí esse período a agricultura de plantation. Pois bem, só que no meado desse ciclo, nós vamos ver um fato bem interessante, que é o fim da escravatura no Brasil. E o fim da escravatura vai mexer com a estrutura de trabalho nas lavouras de café, que o trabalho aí era trabalho escravo. Pois bem, então nós vamos ter aí o fim da escravatura e o início da mão de obra assalariada. Só que essa mão de obra assalariada vai ser preenchida não por ex-escravos, mas por imigrantes, principalmente os imigrantes italianos que vieram para o Brasil nesse período com a intenção aí de ter terras, de ter um pedaço de terra para poder formar aí a sua agricultura familiar. Só que eles são impedidos por um outro fator muito importante. Anota aí que esse fator é um fator de destaque, a Lei de Terras de 1850. Tá bom, professora, mas e aí, o que aconteceu nessa Lei de Terras de 1850? Ok, para a gente entender isso, vamos rever um fato anterior? A gente já viu isso lá na aula anterior, mas vamos rever novamente. Lembra que Portugal e Espanha haviam feito aí uma divisão das terras a serem descobertas? Exatamente. Portugal iria ficar com as terras até a linha chamada Tratado de Tordesilhas. E depois essa linha seria aí da Espanha. Pois bem, e todas essas terras que foram descobertas eram doadas, exatamente, eram doadas pelo governo português para quem tinha condições de trabalhar. Pois bem, num primeiro momento, o avanço da linha de Tordesilhas foi feito por aquelas pessoas que não conseguiam ter terra próximo ao litoral, como foi o que ocorreu na região do Nordeste com a expansão da pecuária extensiva. E na região Sudeste também vai acontecer a mesma coisa. Bom, acontece que a partir da Lei de Terras de 1850, a lei garantia agora que as terras não mais poderiam ser doadas, mas as terras tinham que ser vendidas. Aí você pergunta, vendida para quem, professora? Bom, vendida para quem tinha dinheiro. Escravo tinha dinheiro? Não. A imigrante que chegava tinha dinheiro? Também não. Resultado, essa população, ela servia de mão de obra barata. Então, mantinha uma estrutura aí de semi-escravidão ou de um trabalho mal remunerado. Então, isso é um fato importante aí para destacar numa próxima aula. Bom, o café traz mudanças significativas não apenas na economia brasileira, mas também na estrutura das cidades. Veja bem, antes todo o transporte feito de produtos era utilizado por carga animal, ou seja, você tinha aí as tropas, os tropeiros, que eram responsáveis por levar os produtos produzidos no Brasil até a região do litoral, onde era consumido ou era exportado. Pois bem, o café era um desses produtos, que não foi cultivado logo ali no litoral, foi mais na região interiorana. Então, perdia-se muito café no percurso que se fazia da área de produção
a área para exportação. E aí vai surgir a primeira estrada de ferro no Brasil. Essa primeira estrada de ferro foi criada pelo, na época, Barão de Mauá. Ele foi um visionário da época que trouxe não apenas o trem de ferro para essa região, mas também melhorou os portos de exportação. Criou uma estrutura para embarque desses produtos para poder facilitar esse escoamento desse produto para outros países. Além de melhorar a estrutura das cidades, como por exemplo a iluminação pública. O dinheiro gasto aí, ganho, na verdade, pelos fazendeiros, também era investido na área urbana, na melhoria das casas, tá? E esse dinheiro ele vai refletir numa nova estrutura que vai começar a surgir no Brasil a partir da segunda década do século XX, que é o processo de industrialização, que nós vamos falar aí numa outra aula, tá? Então, num primeiro momento, o café tem aí uma importância econômica, mas também uma importância estrutural da organização aí desse espaço da região sudeste, principalmente ali na região de São Paulo, com a divisa ali com o Rio de Janeiro. Então essa é uma região que vai mudar muito a sua área urbana. Bom, o ciclo do café, ele vai começar a perder força a partir aí da crise de 1929, a chamada crise da superprodução, que começa lá nos Estados Unidos, se espalha pelo mundo e atinge o Brasil no que ele tem de maior produção, que era a cafeicultura. Mas vai surgir um fato interessante neste momento ligado à questão política brasileira. Por quê? Veja bem, você já ouviu falar lá em História, Pergunta aí ao seu professor de História, a chamada governo do café com leite, Então, o que era o governo de café com leite? Existia ali um acordo entre Minas Gerais, que era grande produtor de leite, e São Paulo, grande produtor de café, que eles iriam alternar-se no governo do Brasil. Ou seja, representantes de São Paulo e de Minas Gerais é que praticamente definiam quem seria o presidente do Brasil. E naquela época da crise econômica de 1929, que começa aí a queda da cafeicultura, estava no poder um representante de São Paulo. E para garantir aí o poder dos fazendeiros, vendo que o preço do café estava diminuindo, e se o poder econômico dos fazendeiros diminui também o seu poder político, então o governo federal resolveu comprar os produtos, o café ali dos fazendeiros, para garantir o preço, de forma que quando a crise acabasse, esse café pudesse voltar ao mercado. Porém, a crise demorou a passar. O governo já não tinha mais onde estocar o dinheiro, onde estocar o café. Já havia perdido aí uma boa remessa de dinheiro com compra desse produto e o governo então resolve criar uma situação aí bem inusitada. Ele queimou o café que estava em estoque e muitos jogaram aí em alto mar para reduzir a produção, fazendo com que, dentro do capitalismo, a chamada lei da oferta e da procura, se você tem pouco produto no mercado, mas tem uma procura maior, o preço tende a aumentar. Então a tendência era reduzir a quantidade de produto para que o preço aumentasse. Funcionou? Não, não funcionou. Resultado disso, o Brasil perdeu muito dinheiro. Então o governo, por fim, ele acaba pagando para que erradicasse as lavouras de café, ou seja, cortasse as lavouras de café. O fazendeiro ganhava pelo café arrancado. E aí nós vamos começar a ter uma queda de investimento do governo federal na agricultura. Esse fato aí foi um fato muito importante, por quê? Porque o agricultor agora, sem a ajuda do governo federal, vai começar a buscar uma nova alternativa
de renda. E essa nova alternativa estava na cidade com o início do processo de industrialização, que já havia, desde a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, demonstrado ser uma necessidade do Brasil. O Brasil, até aquele momento, era um país estritamente agrário, com poucas atividades industriais. Então, agora, com baixo investimento na área agrícola, o que vai acontecer? Os fazendeiros migram para as cidades em busca de novas oportunidades. E aí o investimento em áreas industriais, que era o que o governo estava aí facilitando. Bom, você pode se perguntar, poxa vida, e aí? O Brasil deixou de produzir? Não, ele não deixou de produzir. Porém, agora o foco da economia era a atividade industrial. Isso significa que os investimentos no campo diminuíram. Então, os pequenos produtores começaram a passar muito aperto. Tanto que muitas pequenas propriedades familiares foram vendidas e as pessoas migraram para as cidades, porque as oportunidades nas cidades estavam muito maiores do que no campo. E reduziu, claro, a quantidade de mão de obra. E o grande fazendeiro? Bom, o grande fazendeiro, que ainda permanecia no campo, ele teve que investir em automação da sua atividade, ou seja, adquirir máquinas para poder substituir a mão de obra que estava migrando para as cidades. Então o campo se moderniza e essa modernização vai fazer com que o Brasil produza mais. Então isso não significa que o fim do ciclo do café fez com que o Brasil mudasse aí a sua economia de forma radical. Não, ele apenas diversificou mais as suas atividades econômicas. Agora não era só a atividade agrícola, a atividade industrial também passaria ao cenário econômico brasileiro. O que chama atenção na região sudeste em relação a essa nova realidade agrícola? A utilização da mecanização, exatamente. Então, o café ainda continua sendo um produto importante da região sudeste, principalmente em Minas Gerais e em São Paulo, no Espírito Santo, ainda é um importante produto dentro da agricultura, mas o Brasil, a região sudeste também se diversificou. A laranja, a cana-de-açúcar, produtos para exportação. Então, nós temos aí grandes fazendas chamadas empresas agrícolas que hoje atuam nessa região por estar próximo às áreas de exportação e também por ter acesso à alta tecnologia para poder produzir com alto rendimento. Menos mão de obra, mas uma mão de obra mais qualificada, ou seja, se você quer trabalhar no campo, nessas regiões, você precisa ter uma qualificação. A pecuária também se desenvolveu muito bem nessa região. Tá? Nós temos tanto a pecuária de corte como a pecuária de leite, tem se destacado aí muito na região, tanto de Minas Gerais quanto na região aí de São Paulo, interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro. Então, a agricultura tem se modificado nessa região e tem transformado a área interiorana no Brasil, principalmente nas últimas décadas, tá? Em centros de atração populacional. Muitas pessoas estão migrando das grandes cidades para essas pequenas cidades para atender o que eles chamam hoje de agronegócio, que são todas aquelas atividades que estão envolvidas com a produção agrícola, tanto os prestadores de serviço quanto aquelas lojas que vão vender equipamentos, sementes, adubos, tá? Toda a frota de carros, de trens ainda existe em algumas regiões. A rodovia é o forte dessa região de transporte para poder levar esse produto até o porto de exportação. Então, pessoal, concluímos mais uma aula sobre a agricultura regional brasileira. Falamos nessa aula sobre a agricultura na região sudeste. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre a agricultura na região do Nordeste, vai lá na nossa playlist e assista. E convido você também a se inscrever no nosso canal, dá o seu like aí se você gostou da aula, deixe seu comentário, ajude o canal a crescer. Até a próxima e bom estudo!